Você já sentiu que o seu negócio poderia ir além? Mas algo ainda faltava? E se eu dissesse que o verdadeiro sucesso é quando propósito e resultados caminham juntos? Seja bem-vindo ao 43º episódio do Escadas para o Sucesso Podcast, onde aqui você sobe na vida degrau por degrau. Né? Então, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui hoje. Que legal. Né? E a Jesus Cristo, que é a nossa primeira escada, porque só Ele nos leva a Deus. Então, tem uns amigos aqui, ó, hoje, que eu me sinto muito honrado por estar aqui, como eu já falei, e estou até emocionado aqui com a presença deles. Coisa de Deus. Amém. Então, quero fazer a apresentação deles aqui, né? E hoje eu tenho a honra de receber um casal que é sinônimo de propósito, fé e empreendedorismo com valores. Eles transformaram a própria história em um legado de impacto por meio da educação e de projetos sociais que inspiram milhares de pessoas. Eu tenho o prazer de recebê-los aqui, a Priscila e o Denis. Sejam muito bem-vindos, a casa é sua, estamos aqui para contar histórias de vocês, viu? Uau! Gratidão imensa. Gratidão a nossa. Obrigado. Que apresentação, hein? Gente que ficou honrado aqui, Aldo, com a sua apresentação. Eu costumo dizer, para a gente iniciar, que eu não acredito em coincidência. Eu acredito em deucidência. Então, eu acredito que você que está assistindo hoje esse episódio é porque você vai ter uma resposta aqui nesse episódio. Eu acredito muito nisso. Eu costumo falar que nós empresários não somos só empresários, nós somos missionários disfarçados de empresários. O porquê, primeiro de tudo, o porquê que eu quero empreender. Então, por trás de uma empresa, as pessoas falam, né? Por trás de um CNPJ existe um CPF. E eu falo, gente, nananina não. Por trás, e aí eu venho para tirar isso, tá? Que por trás do CNPJ existe um CPF. Não, por trás de um CNPJ existe a razão social. Qual é a razão que eu trabalho pela sociedade? Porque se eu pensar só no CNPJ, só no CPF, que é meu, então eu vou pensar, não, eu preciso ter uma empresa para eu ter dinheiro para minha família, eu preciso ter uma empresa. E o que acontece? Muitas pessoas se perdem no meio do caminho, e aí quando você vê que muitas empresas fecham por falta de comportamento. Agora, quando você entende que você tem uma missão em ajudar, em resolver problemas, em solucionar e ajudar a vida do próximo, uau! Eu tenho certeza que é a escada para o sucesso. Exatamente, uau. Essa é a nossa escalada. Gratidão, viu? Olha só que apresentação. Eu já estou começando a ficar bem aqui. Não, é algo emocionante. E vem, né? Vem do coração, porque eu inicio, a gente já tem um rapport aqui de casal. Nós temos 5 filhos, certo. Então nós já temos um rapport assim. Eu vou iniciar como que foi, falar um pouquinho da nossa trajetória. E justamente isso, porque as pessoas perguntam. Hoje nós damos palestra internacional e para todos os lados, né? A gente vai para o Brasil. Como que fala? Iapoque ao Chuí? Iapoque ao Chuí. A gente, né? Então a gente está indo de um canto para outro do Brasil e a gente traz isso para empresários. As pessoas perguntam, assim, a maior pergunta que eu recebo: como é que eu faço para, dentro do meu negócio, eu ter algo realmente com um propósito? Só que eu preciso ganhar dinheiro. Então, as pessoas não sabem como elas conseguem ganhar dinheiro com um propósito também. E eu acredito
que sim, dá para você ter uma empresa tremendamente lucrativa e tremendamente com um propósito. Quando você coloca... você não tem inversão de valores. E eu já tive, então eu tenho propriedade para falar com isso. Eu já tive inversão de valores, de pensar só no dinheiro, de pensar somente... sabe aquelas pessoas que falam, tô na correria, tem que fazer dinheiro aqui, tem que fazer dinheiro... Já fui de correr atrás do dinheiro da corrida dos ratos. E isso eu vi que não dava certo. E quando eu entendi que realmente a gente precisava... Ei, peraí, qual vai ser o meu propósito? E o meu propósito, ele já vinha desde a infância. Então, estou começando por mim. Ele já vinha desde a infância. Eu morei, num cômodo com 6 pessoas. Era um cômodo, tinha ratos. Foi difícil a minha infância. Só que eu peguei tudo isso e falei, um dia eu vou poder ajudar jovens, um dia eu vou poder trazer a educação para a vida das pessoas. Eu sempre tive algo no meu coração. E aí eu falo que não existe coincidência, existe deucidência. Conheci o Denis Sá. Conheci o Denis Sá e meu esposo, digníssimo, maravilhoso, pai de 5 filhos, dos meus 5. Pai dos meus 5 filhos maravilhosos e abençoados. E quando a gente se conheceu, foi algo tremendamente mesmo dos céus. E o Denis, ele já vinha da área da educação há mais anos, porque ele que me trouxe para a área da educação, tá? Então, hoje, igual nós temos uma hold na área da educação há mais de 20 anos. Só que o Denis está aí mais de 35, né? Uns 35 anos na área da educação. E eu fui aprendendo mesmo com ele. Fui aprendendo, entendi o meu propósito quando conheci o Denis. E ele já trabalhava com cursos, com escolas, já vinha da área de informática. E eu coloquei algo no meu coração, porque quando a gente se casou, a gente não tinha dinheiro. E nós estávamos morando de aluguel. E assim, eu vou falar para você que está passando um perrengue aí para crescer o seu negócio. E a gente morando de aluguel com todos os móveis emprestados da casa... E num momento muito difícil, onde a gente começou o nosso negócio, que nós temos hoje, tá? Como eu disse, mais de 20 anos. E a gente começou assim, bem simplesinho, sabe? Nós pintando ali de preto e laranja. Conheço bem essa história também. Preto e laranja. Por que preto e laranja? Na verdade, era o mais barato, a tinta mais barata. E pintamos tudo. E tinha que colocar computador, a gente, né? E, olha que eu aprontei. Falei pra ele, amor, vamos pegar spray preto, e pintar os computadores, que agora tá na moda o computador preto, não é mais esse daí, cara antigo, de... né? Antigo. Cara de sujo. Os alunos mexiam assim no mouse e saía até com a mão pretinha. Então, assim, todo começo é algo surpreendente. E como você reage a todos os desafios do começo, você realmente sabe se você vai chegar ou não. Você nunca imagina quando você está próximo ao sucesso, quando você pensa em desistir. Essa é a frase denislística que eu falo. E vou concluir esta parte, porque aí eu quero passar para o Denis, porque assim, é algo realmente que eu sei que foi o nosso alicerce, é algo que eu sei que fez com que a gente colocasse os valores, que é Deus, família e negócios, porque a gente passou... uma dificuldade muito grande de ele chegar em casa e falar, o que tem para comer? Porque empreender não é fácil. Né? De início, você não sabe o que é capital de giro. Principalmente aqui, né, no Brasil. Isso aí. A gente sabe que aqui, né, no Brasil, o empreendedorismo, o empreendedor, ele precisa de mais incentivo, né? E aprender como fazer o negócio. A gente nem imaginava de capital de giro, nada, e foi fazendo como tinha, como que dava para fazer. E um dia ele falou assim, o que tem para comer? Eu falei, tem mingau. Vamos dar glória a Deus, esse mingau que a gente vai comer, e vamos agradecer. E ali, comendo aquele mingau, eu e o Denis, até antes do The Secret, daquilo tudo, dos quadros, dos sonhos, nós fizemos o quadro da gratidão. Olha, que é agradecer antecipadamente o que você não tem como se já existisse. Naquele quadro,
eu coloquei ali um cheque de... Nós colocamos 10 mil reais. 10 mil reais. Escrevemos 10 mil reais e meu pai, baianinho, aquele jeito bem de falar a verdade, sabe? Chegar, tá nem aí. Meu pai chegou e falou assim, um dia chegou na minha casa, olhou aquele quadro e tipo, tudo, o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, só que já agradecendo, tá? Então essa é a diferença, não só de ter o sonho, mas sim você já agradecer como se tivesse. E ali, aquele cheque de 10 mil, meu pai olhou e falou, Fia, que é isso? 10 mil reais? Você quer ganhar 10 mil reais por mês? Aí eu falei, pai, você não tá vendo, não? Lê aqui embaixo essas letras miúdas. Aí tava doação. Uau. Olha só. Uau. Eu queria, uau. Eu gosto do meu uau. Porque eu queria. Nós tínhamos algo no nosso coração. Era o doar. A gente sempre sonhou. Era a meta, sempre foi até hoje, tá? É a meta da doação. Então, nós vamos ainda doar 10 mil reais. E a partir de um ano, nós estávamos doando 10 vezes mais do que aquele valor. Olha, que maravilha isso. E começamos na área da educação, abençoando muitas vidas. E agora que entra, né? Porque eu tô toda na parte sentimental aqui. Embora eu gosto muito de falar sobre o nosso negócio. Hoje eu trabalho com o Denis, ao lado dele, dos nossos filhos. É uma equipe maravilhosa que a gente tem na Hold. E assim, amo falar do nosso negócio, porque eu sei que mais desses 20 anos, mais de 500 mil vidas, meio milhão, né? De vidas foram transformadas. Então, isso é realmente algo que faz a gente ver que tudo que a gente passou valeu a pena. Então... Nossa, que maravilha, viu? Olha, gente, eu tô aqui emocionado porque essas histórias são verdadeiras. E nós aqui no Escadas para o Sucesso, nós queremos essas histórias, entendeu? Porque tem muita gente aí vendendo fórmula mágica, ascensão fácil, que tudo é um clique só. Gente, é assim, ó. Começa-se dessa forma, você que está aí, ó, batalhando e tal, acredite no seu ponto de vista. Acredite no que você está fazendo. Tenha Deus no coração, Deus na frente, que tudo vai dar certo. Aldo, se você quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, porque a senhora já Não, maravilha, fique à vontade, fique à vontade. Aqui é isso, né? A gente, como um sofá de casa, não é, Aldo? Também acredito nisso. A nossa conversa é do sofá de casa. Aqui assim, ó, a história é de vocês. Com jeito, né? Porque assim, ninguém tá fazendo cena aqui, ninguém vestiu personagem. Não precisa ser robótico. Não precisa, é isso aí, fluido. É a verdade nua e crua como é a nossa vida. Isso é muito bom. Então, eu já falei, a história de vocês, a casa de vocês, e eu quero contar, eu quero ouvir. Tá. É isso. Então, Aldo, primeiramente, um prazer, um privilégio estar aqui falando com você, conhecendo aí, e também sabendo todo o seu projeto, né, que a gente teve oportunidade de conhecer, mas eu gosto muito de dizer uma coisa que é assim, hoje a gente vive um sonho. Eu nunca podia, assim, nem nos meus melhores sonhos, podia imaginar que 20 anos atrás, a gente tinha 19 anos atrás, eu tinha um filho com 8 anos e estava nascendo um outro. Depois de 19 anos, a gente tem um filho que já é franqueado do nosso negócio, com 3 unidades, tomando conta da operação, sabe, da franqueadora. E tem um outro que nasceu, que está com 19 anos, que trabalha com a gente hoje. E assim, e dons complementares. E a gente tem mais 3 pequenos. O pessoal fala que a gente não tem filho, a gente tem filho para ter sócio, né? Para ter. Já tá e isso é muito legal, porque eu acho que a grande sacada está em a gente transformar a nossa dor. Sabe, se eu fui ajudado por alguém, o meu prazer é poder ajudar alguma pessoa também a não viver aquilo que eu vivi, e que o maior sonho é que aquela pessoa possa continuar ajudando alguém. Então, eu trabalho no ramo da educação há 33 anos. Eu nunca fiz, desde os meus 17, estou com 50, vou fazer 34 agora, que eu faço a mesma coisa. Eu nunca fiz uma outra coisa. E eu sempre costumo dizer que, assim, muita gente fala... que você tem que tomar cuidado com o que você sonha, com o que você pede.
E só quem atingiu realmente o objetivo sabe o quanto que isso é verdadeiro. A vida ela faz uma barganha justa. Se você for pedir só dinheiro, você pode ser em algum momento que você vai ter só dinheiro. E a gente já ouviu pessoas que são tão pobres que a única coisa que ela tem é dinheiro. Verdade. Porque ela não conquistou as outras coisas da vida. Então não conquistou uma família, não tem alegria de ter amigos, não tem alegria de ter os filhos trabalhando, ter, sabe, um negócio que geralmente gera impacto social. E no meu caso foi isso. Eu me dei muito bem. Minha mãe é minha guerreira, minha grande iluminação, assim, porque minha mãe sofreu a violência doméstica. Ela ficou 13 anos casada com meu pai, infelizmente alcoólatra, e era aquela pessoa que batia, que fazia tudo. Minha mãe viveu um cárcere privado. Ela só foi estudar depois que separou do meu pai, ela só foi trabalhar depois que separou do meu pai. E minha mãe fez faculdade, pós-graduação. Então, quando eu vi a primeira semana que, se alguém estudou em escola pública, aqui deve ter visto um cara igual eu, que entrava numa sala de aula para entregar uma bolsinha de curso de informática, profissionalizante, e eu me dei muito bem. Lembro dessa época. Isso aí, então na mesma época. Então eu me dei muito bem, porque eu entrei fazendo isso, e na primeira semana de trabalho, eu ganhei o que minha mãe, com faculdade, com pós-graduação, minha grande guerreira, não ganhava no mês. E aí, o que eu falo? Aos 20 anos eu montei a minha primeira escola de informática. E aqui tem uma informação muito importante. Se você não está ganhando dinheiro, eu sempre falo isso aqui, e você não tem um mentor, você não tem uma referência, você não tem alguém para te orientar, tá tudo certo. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom. Certo. Por isso que a Priscila, hoje, nós atendemos pessoas de graça, fazendo um monte de trabalho voluntário. Não é porque nós somos os generosos, os pródigos, é porque teve alguém que fez isso. E a gente entendeu a importância de ter uma pessoa, um mentor, até um determinado momento guiando, sabe, orientando essa pessoa, porque a gente foi ajudado. Porque o que eu falo? Aos 20 anos eu tive um sucesso, eu vivi a ilusão do sucesso. Eu montei uma rede de escola de informática com 20 anos. Então, com 2 anos eu estava com 10 escolas. E aí eu costumo dizer, se você não tem um mentor, sozinho você pode estar mal acompanhado. No meu caso foi isso, eu me tornei uma pessoa arrogante, prepotente, orgulhosa, vaidosa, inconsequente, cego, vivendo uma ilusão, não tinha feito nada na vida. Então, eu estou falando para você hoje que às vezes, sabe, o seu sucesso hoje é muito pouco e você já percebe que você se tornou uma pessoa arrogante, prepotente, acha que sabe mais que o outro. Essa é a diferença entre o vaidoso e, muitas vezes, o humilde. O vaidoso, ele quer ter mais que o outro, ele quer saber mais que o outro. A comparação dele está com o outro. O humilde, ele está mais para o outro, para servir, para ajudar. Perfeito. Então, é uma sacada da vida. Então, não é isso aqui. A vida, ela faz essa barganha justa. Então, e eu tive a oportunidade de, infelizmente, tendo que sofrer muito, porque eu era um menino e aí desandei na vida. Me tornei um cara arrogante, prepotente. Infelizmente conheci o mundo das drogas. E em 2001 eu tive coragem de, pesando 56 quilos, diante do momento que a única coisa que passava pela minha cabeça, acho que você nem sabia, eu só queria me matar. A única coisa que passava pela cabeça, eu teria abortado todos esses lindos sonhos, uma esposa maravilhosa, uma família, um negócio que me dá prazer, que me dá orgulho de ter. Porque a única coisa que passava pela minha cabeça é tirar a própria vida. A droga, ela mata o poder da vontade do ser humano. Qualquer tipo de vício, a gente sabe, ele ele escraviza a pessoa. E ele não consegue sair. E no meu caso, o único pensamento que tinha, eu fui para uma comunidade católica da renovação carismática. Eu saí de lá com uma única coisa: eu preciso de Deus. Eu não consigo viver uma vida nova independente de religião. O meu propósito é levar as pessoas a um despertar espiritual. Independente, católico, evangélico, espírita, não importa qualquer lugar que a pessoa vá. Se ela colocar Deus em primeiro lugar, como você falou, as coisas vão acontecer. O segredo não é a gente estar falando para a pessoa busca o sucesso. Foge do fracasso, que o sucesso, a escada do sucesso pode ser só por aí. Os bons costumes estão ali, né? Então não é isso aí, porque é isso aí. E aí foi onde teve uma mudança. Aí de lá, depois eu tive a oportunidade de conhecer a Priscila. A gente foi trabalhar em uma escola
E depois chegamos a montar a escola no Brasil todo. E hoje, qual que é o nosso grande projeto social? Qual que é o nosso grande projeto social? Durante muito tempo, a gente trabalhou com preparo e encaminhamento de jovens ao primeiro emprego. O ano passado, nós encaminhamos 21 mil alunos e 30, lógico, no Brasil todo, 4.080 empregados com carteira assinada. Mas você fala, a gente queria aumentar isso. Nós não trabalhávamos com aprendiz, que é a lei do jovem aprendiz, do menor aprendiz, que era um negócio muito distante. E esse ano a gente tem o privilégio de montar a Agência Nacional do Primeiro Emprego. Olha só, então, que maravilha. Hoje, então, assim, maravilha. Não só ajudar jovem, mas o nosso papel aqui é ajudar um empresário que ainda tem um preconceito, que fala, eu tenho mão de obra, nós falamos gente de obra. Jovem hoje, teve um vídeo que viralizou agora aí, um empresário todo, olha, eu não trabalho com jovem, porque a classe XYZ, é porque o cara não investiu tempo. Porque exatamente. Assim, que certeza, que garantia que a gente tem no seu ramo, tá? Você vai pegar um engenheiro, você vai pegar um arquiteto, você vai pegar um cara que sabe que é um decorador, que ele vem com experiência que ele vai dar certo. Que garantia que a gente tem? Nenhuma. E às vezes você paga caro para uma pessoa, você paga pelo preço que ela tem, mas ele veio de um outro lugar, veio com vícios, veio com, veio com o manual dele ali faltando alguma coisa, porque ele conhecia muito bem o ramo, mas não a sua empresa. Você tem valores, você tem princípios, que isso tem que ser colocado no coração da pessoa. Então hoje o nosso papel é falar assim, qual a vantagem que você tem como empresário, como empreendedor, não importa se está começando agora, não importa se já é um cara que tem anos de uma empresa. Qual a vantagem que a gente tem de contratar? Eu vou te fazer essa pergunta, tá? Claro. De contratar um jovem com pouca idade, pouca qualificação e às vezes nenhuma experiência profissional. Aparentemente é só coisa negativa, não é? Comparando com um profissional que já aparentemente está pronto, esse cara eu vou gastar mais aqui porque eu tenho que ter um investimento maior no salário dele, ele vale quanto pesa pela experiência anterior que ele teve, eu vou pegar um jovem aqui que aparentemente não tem nada. Não é assim? É assim mesmo. Olha, para te falar a verdade, Denis, assim, qual que é o nosso pensamento? Aliás, não o meu pensamento hoje, né? Eu até estava te falando ali que assim, no século passado aconteceu isso, no início do século passado. Quando saiu lá o Liceu Artes e Ofícios, nós não tínhamos mão de obra nenhuma aqui no Brasil. Por exemplo, eu sou filho, né? Meu pai é baiano também, né? Eu tenho orgulho dele também. Eu também de baiano. É o Aldo, né? Tudo filho de baiano. Então, o meu, Priscila Presley, filho. Então, aí. Baiano nasce, estreia. Então, aí ele costuma dizer, né? Só abrindo parênteses aqui, que aí fala do pai, né? A gente tem um orgulho, assim, né? Que ele fala assim, vim da Bahia com um saco nas costas. E fez o negócio dele aqui. Se aposentou na Scania. A Scania foi uma mãe para ele, né? E antes de tudo isso, o que acontecia aqui, né? Falando aqui da região do ABC, né? Da região do ABC e tudo mais, né? Das automobilísticas aqui. Mas assim, no início do século passado, por que surgiu o Liceu Artes e Ofícios, né? Então tinha os artífices, os artistas, né, que faziam aquelas belas, maravilhosas esculturas, né? Por exemplo, aí depois o Ramos de Azevedo, arquiteto lá, as pessoas que trabalhavam com estruturas metálicas, né? Tô falando da minha área. Eu fiz o Senai de serralheria, né? Trabalhava com mão de aço, né? Torno, fresa. Exatamente, serralheria mesmo, serralheria mais pesada, fazer aqueles portões artísticos. Serralheria mesmo. Se você vai lá no museu, né? Sim. No museu você vê aqueles gradis que antes não existia soldagem, não existia, era tudo feito com rebites, furos e rebites e tal. Caraca. É uma série de coisas interessantes. Então, não tinha artístico mesmo, né? Artístico e único, né? Era um negócio aí, não tinha, né? Isso, exatamente. Então, nesses momentos, exatamente naquele momento, não existia mão de obra aqui no Brasil, né? Qualificada, técnica, né? Então, esses artistas foram fazendo o quê? Né? Pegavam lá as pessoas e começaram a treinar, e quem era treinado ia repassando conhecimento para fazer aquelas construções dessas obras. Né? E é o que está acontecendo hoje, que nós precisamos. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa do Senai. O Senai, na minha época, foi era um outro Senai. Né? Não, e para você entrar, tudo era... Tinha um mundo tinha um mundo de quem era do Senai, e ainda era um mundo assim, de quem era do Senai e quem não era. Quem era do Senai era aquele que era patrocinado, que já tinha uma empresa, que já entrou por uma empresa, e aquele que era... que era livre, que
carreira solo, né? Que daí ele ia sair de lá depois e procurar entrar numa multinacional, né? Aquele que já era patrocinado ali já tinha um ingresso automático já, né? Uma Volks, uma Mercedes, uma Ford, né? Bom, então assim, perfeito, é a metáfora perfeita. Exatamente. Mesmo. E no meu momento, né? Eles criaram então esse círculo, né? Ajudando. Quem desenvolveu o país? Foi o Senai. Pô, isso entendeu? Não. Automobilístico foi o Senai. E essas outras liceu, artes e ofícios. Por quê? Depois de determinado tempo, quando eu fui... Então eu saí do Senai, me formei no Senai, e depois eu fui fazer um curso técnico, né? Que era equivalente. A gente tinha o quê? Era o Liceu Artes e Ofícios, tinha o Senai Técnico e a Escola Técnica Federal. A ETEC, né? Os ETECs, isso aí. ETECs, né? E aí, então assim, ó, olha a importância desse seu projeto, né, aqui para o Brasil. As pessoas falam assim, ó, a mão de obra que está faltando. Não é mão de obra. Não é. Nós podemos garantir isso aqui. Podemos garantir. Não é. E um outro mito que tem também, Aldo, que precisa ser dito, é de que as pessoas não querem trabalhar. Então, assim, ó, hoje, mas assim, eu rodei o Brasil, cara, eu fiz palestra rodando o Brasil, cidade de 100 mil habitantes, eu fui em todas, você pode imaginar, fazendo uma palestra de inteligência emocional para os negócios, para expandir a nossa franqueadora. Então, a fala dos empresários, pequeno ou grande, mas a gente não encontra. Pô, é porque o cara nunca investiu para fazer um processo seletivo. Então, assim, a pessoa nunca investiu de que vai ter que contratar, você vai ter que colocar um anúncio hoje. Hoje tem inteligência artificial. Hoje a gente tem aqui, fala de um parceiro do Guru Digital, do Leandro. Não é só contratar, né? É o que a gente faz, contratar muito bem e manter as pessoas motivadas. Então, o jovem hoje é o futuro, cara. Então, assim, a sacada tá em você falar a linguagem. Não quer dizer que eu sou especialista nisso, tá? Assim, ó, hoje que nós somos os melhores que tem. Pô, lógico, a gente está aprendendo a todo momento. A inteligência artificial tá aí hoje. Do mesmo jeito que você falou, automação comercial, quando nós estávamos lá atrás. Já aconteceu. Mas hoje você precisa ter, especialidade, né, PNL, você precisa ter um rapport com o jovem. Precisa. Por que eu trabalho com o jovem hoje? Porque tem a ver com a minha história. Tem a ver com a minha história. Raramente você vai ver uma criança que desandou na vida. Raramente você vai ver um adulto. Por que nós trabalhamos com jovens e com a empregabilidade? Que a gente acredita que se o jovem passou por uma escola nossa, ou hoje pela agência nacional, ele vai ter a vida dele mudada. Com certeza. Porque a gente vai trazer esse propósito para a pessoa e mostrar para o empresário, né? Contratar um jovem com pouca idade, primeiro, me é permitido fazer testes com esse jovem. Quanto que vale a gente descobrir o talento de uma pessoa? Talento nato, e na infância. Tem uma pessoa que trabalha com a gente já há 14 anos. Olha só. E ele entrou assim, cru. E a gente mas os nossos filhos, tudo, né? Nossos filhos também. Todos, né? Todos, assim. Mas o legal é que ele tá até com a gente, né? 14 anos, tá. Olha só, uma vida. Lado aí, uma vida e tantos outros, assim. E outra, eu tenho certeza que ele pegou. Agora eu vou falar uma coisa assim que eu admiro, né? Admiração aqui, ó. Tenho certeza. Baseado nos valores deles, 5 filhos, né? Olha, o casal lindo que são. Obrigado. Né? E assim, eu utilizo isso como um exemplo. Uau. Tá? Olha, desculpa a palavra, mas assim, eu não sou puxa-saco de ninguém. Sei, porra. Tá? De ninguém. Mas assim, a gente deu uma olhada, a gente fez pesquisa. Então, a gente... É um prazer tê-los aqui, porque eu também... eu admiro e me espelho e uso isso como exemplo. E eu sei que o exemplo arrasta. Entendeu? Então, é isso. Palavra convence, exemplo arrasta, né? Isso é indiscutível, né? Exatamente. Né? Então, a gente vê aí nesse resumo, por exemplo, que a mão de obra, né? Nossa, o que está faltando? As pessoas colocarem o propósito, treinamento, investimento em cima de quem vem. No jovem. Aldo, você acha que não tem... Eu sempre falo isso aqui, e eu me emociono com isso aqui. Você acha que não tem gente hoje que está orando, cara, que está desempregado, independente da religião, que está pedindo para Deus eu quero ter um lugar que eu possa estar trabalhando com escadas, cara. Eu quero estar realizando o sonho da pessoa. A gente estava falando, um cara que compra uma escada,
Sabe assim, então não é o sonho dele, geralmente é o sonho da esposa, Exatamente. é o sonho da família, é o sonho de ter uma casa, sabe, de ter uma foto na escada, de ter um negócio que seja uma experiência memorável. Bela e a Fera, que eu disse. Que ela sempre, é isso aqui, porque eu sempre falo. Eu amo a escada da Bela e a Fera. Você viu, e um bate-papo. Então tem gente, cara. De repente tem alguém aqui já hoje, do mesmo jeito que tem gente que às vezes nem sabe. Por isso que me anima a trabalhar com o jovem, porque ele não sabe. Mas se eu descobrir o talento dele, quanto que vale isso aí? Segundo, se o jovem não tem experiência profissional, ele não vai... Ele tem uma das coisas mais importantes que a gente pode falar, que é o jovem ter humildade para aprender. Exato. Cara, se ele não sabe, não adianta querer inventar. Pô, ele está vindo para um aprendiz, ele está vindo para um estagiário, ele está vindo para a primeira oportunidade dele, ele tem que ter humildade. Exatamente. E por último, que isso aí é a parte mais importante, como empresário, a gente pensa em lucro. A gente tem que ter orgulho do lucro do nosso negócio. Claro. Pô, lucro é resultado de uma equipe comprometida, do cliente fidelizado. Então, vamos lá. Hoje, um jovem. Isso aqui é muito importante, porque nós vamos falar isso aqui para os empresários, seus ouvintes, as pessoas que estão espalhados por todo lugar que tiver pelo Brasil todo. Olha o que acontece. Um jovem... geralmente ele tem a qualificação dele por ser menor, por ter uma experiência ou nenhuma, ele não pode exigir um salário alto, embora não tenha noção. A gente brinca. Eu tenho uma história que eu sempre conto, que um jovem chega para você e fala assim: Aldo, eu só trabalho nas escadas especiais, tá ok? Se o meu salário for 15 mil reais, eu só venho 2 vezes por semana, tá ok? E eu ainda tenho que ter um horário para eu fumar o meu vapezinho ali, tá ok? E não me enche, tá bom? Você fala: rapaz, eu gostei de você, hein? Eu vou te pagar 30 mil, você vai vir um dia por semana só, você fuma o vape antes e fuma no final, beleza? Não, gostei, cara. Quando eu começo? Não, eu tava brincando, mas quem começou foi você. Porque o jovem não tem noção. Não tem noção. Parte da consciência dele. Porque sabe, eu não gosto de falar mão de obra, mas é gente de obra barato. Sabe, o custo-benefício de você investir, até porque é ilusão. Às vezes a gente pega um profissional que aparentemente ele veio capacitado para o seu negócio, você vai ter que investir mais tempo do que com um jovem. Exatamente. E a educação, eu não sei se é porque nós somos só do ramo da educação, a educação ela tem isso. Mais do que tirar a pessoa da miséria, da escassez, da pobreza, você tirar a pobreza, a escassez, a miséria dentro dela. Isso é mental. A gente tem uma... deixa eu ver, 15, 16 anos, veio uma jovem, ela se chama Derla. Derla Cardoso. Derla Cardoso. E olha se você procurar, ela está na CNN. Internacional, o inglês perfeito. E assim, ela teve toda a base, todo o início com a gente. Então, e esses dias eu conversei com ela, eu entrei e fiz: Derla, eu te achei. Imagina, depois de todos esses anos, gente, depois de 16 anos. Foi pra China agora, casou, eu falei, né? Derla, agora eu quero um depoimento que legal. seu, porque assim, e são várias histórias. Mas milhares e milhares de histórias. Olha só. Que chegam até a gente. E não só isso, a gente vê as empresas... A gente não vai deixar ele falar. Não deixa ele falar, né? Mas espera um pouquinho. Deixa eu ver, ainda nós temos... Eu tô controlando aqui. Então tá bom. O podcast é de vocês, gente. Obrigado. É de vocês têm que contar a história. Fique tranquila. E se a gente vê hoje, não só as histórias, tá? Dos jovens que conseguiram mudar a vida das suas famílias e suas vidas, mas também dos empresários que a gente ajuda a levar o jovem para dentro da empresa dele. Porque o que acontece? O empresário, ele chega na gente, ele confia. Então, assim, olha, eu quero a Agência Nacional do Primeiro Emprego me trazendo, eu preciso de 5 jovens. Então, me conta então, Priscila e Denis, como que é esse processo, esse procedimento, né? Do início ao fim. Aí, primeiro, nós temos uma lei, né? Certo. Então, hoje nós temos uma lei no Brasil, vou pôr aqui cada 7, mais ou menos. A cada 7 colaboradores... Cada 7 colaboradores. É obrigatório ter um aprendiz. Olha aí. Muitos empresários nem sonham. Só que se passa a fiscalização,
teve gente que pagou assim, ó, muito alto, tá? Porque tem que ter. É preciso. E os empresários, os que sabem, começam a ficar com medo. Por quê? Eu peguei lá de um determinado lugar e deu ruim aqui na minha empresa. Então, tem que sim, a fonte da onde você vai buscar esse jovem aprendiz, ela tem que vir de uma fonte boa, como nós. Qual é o nosso diferencial? Comportamental. Comportamental. A gente realmente vai trabalhar não só comportamento do jovem, não só soft skills, hard skills. A gente vai trabalhar as habilidades técnicas e as habilidades emocionais, comportamentais. E essa é a diferença. A gente cria um ambiente para ele se sentir. Então, a gente tem as pessoas que vão treinar eles e vai treinar desde o início da entrevista, de como o jovem vai para a entrevista. Né? Então, assim, hoje, faz a triagem, né? Tudo. As empresas que tem mais aí, 7 para cima, e querem contratar, até tem empresa que mesmo que, eu não tenho um 7, eu posso contratar? Sim, você pode ter um jovem aprendiz com você. Então, olha, e essa... Aprendiz, estagiário. Estagiário. E me fala uma coisa assim, ó, como que esse jovem pode concorrer a uma vaga? Como que ele pode buscar, por exemplo, se ele acessar aqui o canal Escadas para o Sucesso, como que ele pode procurar vocês? Como que funciona? Então tem um site aí, assim, então, Agência Nacional 1, né, que é o primeiro. Agência Nacional 1, né, de primeiro, emprego.com.br. Agência Nacional 1.com, Agência Nacional primeiro 1 emprego, né, .com.br, né? E aí a pessoa pode se cadastrar, os empresários também. Então, em toda a região aqui no ABC, tem no a Brasil gente tem inteiro, unidade, tá? tem no Brasil todo já aí, né? Então, nós temos parceiros hoje, a Sente Brasil, sabe que é uma empresa também que já trabalha há 15 anos com aprendizes, e aí hoje parceiro da Fundação Roberto Marinho, da Unicef, então isso é muito legal. Então, e aí a gente estava falando uma coisa, Aldo, que é assim, ó, o que é muito importante a gente ter? A gente sempre pensa em um negócio e quando você começa a ganhar dinheiro, você quer ajudar as pessoas. Eu estava falando para você, eu acho que esse é um dos grandes deslumbres que a gente tem. A pessoa, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ajudar, eu quero ter um negócio com propósito. E aí o que acontece? A pessoa pensa no negócio, em fazer o trabalho voluntário fora do seu negócio. Tá tudo bem, isso é maravilhoso. Quando você trabalha, ganha dinheiro e você tem um propósito no final de semana, ajudar uma creche, um asilo. Só que se isso não está conectado com o seu negócio, você tem o propósito de ajudar. É lindo ajudar numa igreja, ajudar numa causa social. Só que quando você transforma o seu negócio em uma causa social, você deixa de ter um propósito. Você tem uma causa, sabe? Você tem algo por que defender. Então hoje, o nosso propósito social parece coisa política, assim, né? Mas é gerar emprego. Não. Sabe? É dar emprego, é mostrar para o empresário que é só. Tem gente boa, cara. Para de falar, para de praguejar para o seu negócio. Aí eu não encontro, o cara vai ter vendedor, fala, mas as pessoas não querem trabalhar por comissão. Querem, cara, lógico que querem. Não, e o mais lindo... Tem necessidade. Tem necessidade. Assim, então não adianta você pegar um cara só com você aqui e só dar um fixo alto para ele. Assim, então as pessoas, só existe comprometimento se houver participação. Como que nós podemos fazer isso aqui? A gente ensina. E aí vou te falar, a gente vai ter um evento nosso dia 11, 12 e 13 de novembro. Mas isso aí a gente deixa num outro momento. E a gente ensina também como você trabalhar e tendo uma causa social. Então hoje, como nós damos mentoria para empresários, muitos empresários, tem alguns que querem fazer transição de carreira, porque imagina assim, eu quero ter um propósito, então tem que fazer uma transição. E nem sempre é isso. Você pode colocar os seus ovos em outras cestas. Isso mesmo. E o que hoje nós conseguimos trazer? Empresários, um grupo seleto de empresários, para que eles, e que eu falo seleto assim, que realmente quer ter propósito, para que eles sejam licenciados e tenham
eles abram a Agência Nacional do Primeiro Emprego. Então, Em qualquer imagina lugar que do o Brasil Aldo hoje, né? chega e fala assim, eu quero ter isso na minha vida. Eu quero fazer parte desse projeto, desse negócio. Como que eu faço para fazer parte? Além de ser lucrativo, tem propósito. Então, eu quero abrir aqui em Santo André a Agência Nacional do Primeiro Emprego. Como que eu faço para abrir? Como que é que funciona? E isso, além de você ter um grande propósito e ter muita lucratividade, te coloca com muitos empresários que... Tem um networking fantástico, riquíssimo, né? que trabalha com esse propósito. Então, eu acredito que desde a gente levar o empresário para ter um próximo negócio, que você colocar seus ovos em outra cesta, desde a forma de que a gente ajuda os empresários a fazer uma captação de jovens estagiários, aprendizes, como também trazer essa mudança de vida para o jovem. Então, realmente, quando você serve de todo o coração, eu acredito que essa é a real recompensa. Olha só, que maravilha. Eu assim, ó. Você vê, existe algo no ar, né? Não tenho dúvida. Algo no ar aqui, entendeu? Como você falou, né, Priscila, Denis. Deucidência. Essa é a palavra. Eu falei tava falando, né, que a gente estava numa conversa ali em paralelo, mas estava falando com o Denis ali que é o seguinte, ó. A gente tem uma missão, né, no Grupo Somar, por exemplo, que é a primeira empresa de consultoria que eu tive, né, que tenho. E eu consigo explicar, né? Por exemplo, somar conexões de processos avançados. Uau! Né? E o que são os processos avançados? Nossos processos cerebrais. De alguma forma, nós estamos conectados né? Com as pessoas, com o mundo e com Deus. Né? Isso mesmo. E aí, essa conexão, né, através de um fluido universal, né, que é o nosso ar, a gente toda energia, átomos. Entendeu? Somos um e todos somos um. Somos parte, somos né? todos, isso, né? Isso mesmo. Somos parte. Então, essa que eu quis, né, transformar, mas como engenheiro era meio quadrado, né? Na época, desculpa os engenheiros. Então, né? É analítico, meio né? Racional, né? Lado esquerdo do cérebro, né? Isso aí, né? E agora eu quero fazer essa conexão aqui, né? Porque a missão do Grupo Somar qual é? Identificar demandas no mercado e desenvolver produtos que atendam essas demandas. Nossa, Uau. que legal, né? Cara, que legal. E aí... identificar demandas no mercado e desenvolver produtos que atendam essas demandas de forma sistêmica. Quando a gente fala sistêmica, tem que ser bom para todo mundo. Né? Com responsabilidade social, sempre gerando benefícios a todos os envolvidos. Né? Olha só como cabe esse projeto total, de vocês, que é igual. Total, né? real, Total, né? total. Então, a gente fala assim, né? Que no mundo nós estamos na caminhada e a gente se encontra. Sim. Né? Deucidência. Já virou nosso parceiro aí para expansão. Então, olha só. É incrível ouvir isso. E lá no começo, quando tudo ainda era pequeno, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram e o que vocês aprenderam com eles? Alguns desafios, vamos lá. Nossa, eu vou... Eu tenho... Essa última palestra que eu dei, eu falei assim... Gente, a mais recente, né? A mais recente. Não fala a última. A última não, é verdade. A gente trabalha muito a força da palavra. Então, a mais recente palestra que eu dei, eu falei uma coisa, falei, gente, se eu tivesse uma palestra com as burradas que a gente já fez para você não fazer, essa seria a melhor. Mas o que a gente veio aprendendo muito, tá? E o que eu e o Denis a gente fala, e hoje nós temos todo um método para ensinar empresários a escalar negócios, tanto que a gente vai ter um encontro em Guararema, dia 11, 12 e 13. De novembro agora. De novembro agora. E a gente traz 3 coisas que foi da onde que a gente aprendeu, né? São 3 comportamentos que sustentam o sucesso de uma empresa. Por que sustenta o sucesso de uma empresa? Eu vou te explicar. Hoje, se a gente pegar dados do Sebrae no Brasil,
24% das empresas que abrem fecham em 2 anos. 60% fecham em 5 anos. Se contar com autônomo ou MEI, chega a 90%. Olha só que incrível. E sobrando, então, 10%. Se a gente pegar um dado mundial, os 10% que empreende pela segunda vez, 90% tem sucesso. Olha só. Então, é algo que é o que o Denis traz essa frase, né? Que é você não imagina quanto você está próximo ao sucesso quando você pensa em desistir. Só que tudo é comportamento. Nós tivemos comportamentos lá no início de não escolher, por exemplo, quem estaria andando com a gente. Isso custou muito caro pra gente. Mais do que saber para onde eu vou, é saber com quem eu vou. E quando Deus chegou na gente e falou assim, ei, limpeza, não quero saber, é limpeza, limpeza, limpeza. Certo. Porque quando você consagra o seu negócio para realmente abençoar vidas e você traz pessoas que não estão no mesmo propósito, porque reino dividido não prospera. Eu não estou falando só com casal. Reino dividido não prospera com quem você está trazendo para dentro do seu barco, tá? E então, hoje, de tudo que a gente fez, os nossos erros e acertos, nós trouxemos os 3 comportamentos que sustentam o sucesso de uma empresa, né? Então, o primeiro deles vai ser o essencial. E o essencial é quando você trabalha realmente toda a equipe. Quando você entende que não é o lucro. As pessoas, elas começam a colocar o lucro. E, na verdade, é o básico. Trabalhar ali no básico, né? E a equipe. Então, eu só vou resumir assim. Essencial, o fundamental, que aí você coloca... O fundamental são as pessoas, os clientes. E não é o que eu vou fazer para o cliente, o que eu gostaria que ele fizesse, né, que alguém fizesse por mim. É o que você entendeu que o seu cliente precisa que faça por ele. E quando a gente entende isso, a gente vai para o estrutural, que é o lucro. Nenhuma empresa vai viver se não for. Ela tem que ter lucro. Tem que ter. Jeito, né? Você quer fazer obras sociais? Ok, legal. Mas a empresa ela tem que gerar lucro. E como o Denis fala, porque isso vem do nosso método, né? O lucro é o resultado do essencial comprometido e do fundamental fidelizado. Então, o essencial é uma equipe comprometida e o fundamental, o cliente fidelizado. Como é que você trabalha o seu cliente? Como é que você faz o seu cliente voltar várias vezes? Como permanece? Como é que você cria um vínculo com o seu cliente? Olha só. Tudo isso foi de a gente aprendendo a maior lição. Assim, eu vou falar a minha e você fala a sua, amor. Mas a maior lição que eu entendi de verdade, escolha com quem você quer chegar. Mas da onde você quer chegar é com quem. Porque eu vou falar assim, ó. Se a gente pegar até a parte da Bíblia, Abraão, Deus não continuou a falar com ele enquanto ele estava tentando levar Ló com ele. E enquanto a gente estava tentando levar algumas pessoas, não, mas eu quero essa pessoa, eu vou colocar ela, porque não, vai ser ela. Até colaboradores, às vezes você pensa assim, não, mas tá comigo, eu vou continuar com ele. E tá lá afundando, tá ruim com ele, pior sem ele. Mas vai ser pior ainda, se você não decidir. Tudo é uma decisão. E se você não decidir quem que vai estar com você, que é o mesmo propósito, lá na frente... a vida vai cobrar, porque reino dividido não prospera. Hoje, só está com a gente quem nós decidimos e quem primeiro, eu creio que Deus decidiu para estar com a gente, e assim, vivendo os melhores anos da nossa vida. Nossa! Ó, ele é meu mentor, tá? Só para eu avisar aqui, deixa eu pegar a mão do meu. Eu acredito muito nisso. De novo. Ele é meu mentor. Então é isso que a gente tem que acreditar. E quem aí tá solteiro ou quem tá casado e não tenha competição e realmente reino dividido não prospera.
E é isso que eu acredito que nós crescemos juntos. Olha, essa lição aí serve para mim. Uau! Que bom. Uau. Serve para mim. Né? Forte. Muito forte. Tô emocionado aqui. Porque assim, eu tô numa luta. Né? Falo para vocês que tô numa luta. E essa frase bateu no fundo da minha alma. Como que é? Reino dividido não prospera. prospera. Mas eu acredito que nós temos que... não existe plano B para Deus, existe plano A. Então, quando você coloca, é esse tipo de pessoa que eu quero na minha vida, e você se contenta... Eu tô falando de tudo. Tô falando até em relacionamento, quanto para uma sociedade, a vida, tudo. Amigos. Tá me vindo porque uma história. Às vezes você se senta em mesa que Jesus já se levantou faz tempo, só por causa de network, então pra gente não tem mais isso. Não funciona. Né? Então assim, coloque o plano A. E o plano A é que você tenha uma vida em abundância, é que você seja próspero em todos os seus empreendimentos, bem como a tua alma também prospere. Se tá fora disso, baby, não é pra você. Gente, e nós não estamos falando, não é sobre valor financeiro. Não é isso aí. Não é isso. Não é sobre valor financeiro. É muito além disso. Muito além. Muito além do material. Muito da nossa conversa, muito além do material. Viu, Denis? Bem que falaram que aqui ia ser um podcast diferente. Não tenha dúvida alguma. Fé é subir o próximo degrau sem ver o último. Né? Aí você está falando aqui, tá me vindo aqui uma memória de uma historinha aí de um professor, né, do Sebrae. Uau! Sebrae, seu José, bem simples. Ele falou, quando você pensar em planejamento, você pensa nos pés. Uau! Né? No pés, P de planejamento, né? O E de essencial. Essencial. O essencial, essencial. Das 3 comportamentos. Exatamente, aí me conectou. E o S da simplicidade. Que Nossa, é o que tá faltando. Lindo. Que lindo. Entendeu? Que lindo. O planejamento. Back to basic. Volte para o básico que vai dar tudo certo. Planejamento essencial e o simples. A simplicidade. Né? Simplicidade. Né? E aí isso me pegou, sabe? E você tá falando, é praticamente o que ele falou. Né? Então assim, ó, você vê que existe algo no ar que nós estamos sentindo. Vocês podem sentir aqui, ó. Né? Que eu gostaria que vocês... percebesse, quando houver essa conexão, tiver a oportunidade de vir aqui, venha. Né? E que essa é a maravilha desse negócio. E quem nos conectou foi, por isso que eu falo, tenham pessoas abençoadas do seu lado. Quem nos conectou foi a Gislene. Isso, Gislene Gonçalves. Uma mulher abençoadíssima, maravilhosa. Que eu sei que tem o Espírito do Senhor nela e também honra a vida dela por isso. Gente, eu tô olhando aqui também, porque eu tive uma distração aqui, porque nós estamos falando aqui e tudo mais, e do nosso lado aqui tem um pessoalzinho conversando lá. Estão brindando. Estão brindando. A gente aqui. Não, já. Fazer um brinde a Jesus. Que legal, né? Que legal, né? Que legal. Jesus Cristo. Amém. Ai. Que bênção. Então, assim, gente, olha, esse é um episódio, né, que eu vou dizer para vocês assim, é pouco tempo. Uau! Né? É pouco tempo. Então, esse é o primeiro, tá? Eu tenho um amigo que diz assim, esse é o primeiro, viu? Se você troca ideia com alguém que você não vê a hora passar, é sinal de que você não, quando você não trocou ideia, então, você não precisa ficar pedindo troco, né? Não precisa. Sinal de que você não viu a hora passar, né? É sinal de que foi uma ideia pareada, né? Porque quando você fica pensando no horário, é um negócio enfadonho, tudo assim. Embora eu sou a timekeeper, mas hoje eu dei uma relaxada aqui. Ficou livre, né? Olha só que maravilha. E deixei fluir. Então, deixa eu te falar uma outra coisa assim, ó. Eu não sei, é divino. Uau. Uma das palavras aqui desse podcast, desse episódio aqui, divino. Acredito nisso. Tá? Divino. Acredito nessa conexão divina. E assim, o que eu poderia falar para vocês?
a minha percepção em relação ao casal, né? Vocês são um dos exemplos. Uau. Né? Para mim. Que bênção. Que legal. Espero um dia conseguir, né, estar lá também. Não, já existe. Prazer. Tá bom? Já existe. Já existe, eu sei. Já lembro do quadro. Agradecer antecipadamente exatamente. aquilo que parece que não existe, mas já existe. Mas já existe. Então esse fato, né, da gente... Como, por então exemplo, agora a gente só vai esperar o momento certo, que um dia você vai ligar e falar, ei, agora eu quero contar o meu testemunho. Exatamente, é isso aí. Uma outra coisa também, assim, ó. Eu quero que vocês falem agora qual é a mensagem que vocês podem deixar para o nosso público aqui. Eu deixei a minha do meu coração. Certo. Agora, o Denis, eu falo que ele é o gênio. Eu sou aquela que esfrega, sabe, a lâmpada? Ai, e aí meu gênio sai. O gênio da lâmpada. Ele é o gênio da lâmpada e eu esfrego a Vamos lá, lâmpada. Denis. E agora eu vou esfregar a lâmpada que ele vai... Não tenho como não rir. Né? Cara, acho que primeiro, a gente falou bastante coisa aqui, mas falar como empresa, tá? Tá. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi: processos faz você se multiplicar. Processos vêm antes de pessoas. Tem pessoas... gente é primeiro. Não. Se você não tiver processo, a pessoa vai começar a trabalhar com você e vai embora. Então, você sabe muito bem ser engenheiro, catedrático, organizado. Então, processos faz você se multiplicar. Mas somente pessoas te dão liberdade. Uau! Uau! Tá, então, isso aqui para mim é muito importante com a empresa que a gente aprendeu. E segundo, sobre o que a Priscila falou, uma das coisas mais importantes que eu aprendi. Todo mundo sabe disso. A gente vai colher daquilo que a gente plantou. Ótimo, é uma coisa óbvia. Só que na Bíblia diz que você vai colher de vinha que você não plantou. Então, você tem domínio daquilo que você está plantando e você sabe daquilo que você vai colher. Só que no meio dessa jornada, você pode trazer algumas pessoas para participar da sua jornada. Se você não conhece a história dela, você não sabe o que a pessoa está plantando. Mas, às vezes, o que Deus faz? Adia a sua colheita. Você estava um passo de colher daquilo que você plantou. Ele adia a sua colheita porque a partir do momento que você trouxe alguém para estar junto com você, você vai colher de vinha que você não plantou. E não é só positivo. Você não sabe o que a pessoa plantou, pode ser que ela tenha plantado negativo. A partir do momento que você trouxe para a sua vida, você vai colher do que ela plantou primeiro, começa a plantar novamente, aí você pode ter uma nova colheita. É duro, eu sei que é profundo isso aqui. Então, assim, saber com quem a gente vai. E uma das coisas que... Eu fui um dos caras que vivi em mesa de networking, porque eu preciso estar lá. A gente está num ambiente de networking. Mas sabe qual que é o melhor networking que a gente tem? A caridade. Quando você serve aquele pequeno lá que aparentemente não teria condições nenhuma de te beneficiar, Deus ele vai te colocar entre reis e majestades. A conexão está muito mais com o joelho no chão do que com as pessoas, com as mesas que a gente frequenta. Olha só. Gente, é prova viva disso. Faz muito sentido. Prova viva disso. Nossa, a prova. Essa é a prova. Essa é a prova. Fora da caridade não há salvação. Não há. Sabe? Servir o amor cobre uma multidão de recompensa, conselhos, né? Ele cobre uma multidão de pecados, né? Então, então acho que é essa. Assim, atende lá, né? Olha, hoje foi um dia especial para nós. Eu tô aqui, assim, por exemplo. Né? Algumas coisas estão acontecendo, mas eu vou tentar falar bem sucinto e rápido. Eu escolhi andar em cima desse fio dessa navalha aqui, ó. Vamos supor que for navalha. Se eu escorregar, né? Se eu escorregar, eu vou me machucar. Vai. Né? Então, não tenho palavras para agradecer obrigado, vocês por, primeiro, se dedicar, vir de longe aqui, sabendo dos compromissos que vocês têm, né? E é um chamado. Não creio. Só para vocês, como para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Creio nisso. E como o meu chamado. Eu creio. Né? Desperta. Então, eu assim, falamos palavras
em comum que nós praticamos, né, no nosso conceito em si, né? Nós acreditamos em Deus, né? Maioral, independente de crenças, credos, etc. E tá tudo bem também. Quem tem, né? E assim, ó, eu não tenho dúvidas, né? Não tem plano B. Não tem um plano B. A gente fala muito não isso. Tem. Não tem. É só plano A. Deus tem plano B, né? E eu tô escutando isso há alguns dias, sabe? Que eu fui, né? Eu tô trilhando também alguns caminhos, né? Por exemplo, fui lá no Método Destiny lá do Thiago Brunet também. Que legal. Né? E ele fala assim, também falou, né? Ele contou a história dele, daquela construção que ele fez lá e tudo mais, que ele também não tinha um plano B, né? E aí foram acontecendo as coisas. Então é subir o próximo degrau sem se preocupar com o último. Né? Continuar. Escada de emergência, né? Ela vai acendendo ali, as luzes vão acendendo conforme você vai subindo. Exatamente. Não tem, é escuridão total. O cara que tem medo volta, né? Volta, exatamente. Mas daí não sobe, né? Não sobe. E aí assim, ó, é fantástico, né? Assim, eu tô maravilhado com que eu estou aprendendo com vocês. Amém, obrigado. Né? É um momento muito valioso para nós aqui. Pô, obrigado. Muito valioso. Nós vamos extrair o melhor nosso, né, de vocês aqui para a gente colocar na... Gostoso. E assim, ó, eu quero que vocês agora façam uma propaganda do negócio de vocês. Tá? Redes sociais, façam aí os diferenciais e tal, propaganda de todos os negócios. Entendeu? Sem dó. Deixa com você. Eu acho que o principal hoje é assim, a Agência Nacional do Primeiro Emprego, né? Tá. Eu acho que esse... E o que é legal dizer, né? A gente pensando num novo modelo comercial para o nosso negócio, com todos os desafios que Deus nos surpreende. A gente pensando em atender o nosso cliente melhor, em melhorar os nossos processos, Deus nos surpreendeu com um negócio tremendamente lucrativo e que hoje, por meio da Agência Nacional, qualquer pessoa que quiser montar um polo, qualquer pessoa hoje, o cara já tem uma escola técnica, faculdade, polo de educação à distância. Ele pode ter um negócio tremendamente lucrativo, que vai ganhar dinheiro com aprendiz, com estagiário, com seletista. A gente ensina tudo, faz tudo por essa pessoa. Ele vira um parceiro nosso mesmo já. E além disso, o cara que tem uma escola hoje, ele pode, a Agência Nacional, impulsionar as matrículas dele diariamente. Porque a gente trabalha com orientação e preparo não só de jovem, mas como da família como um todo. Então, eu acho que um cara que tem um negócio educacional hoje em qualquer lugar, aqui no ABC a Priscila já falou, mas Santo André já está vindo, que é... verdade, Santo André é fechado. A gente já tem Mauá, né? Então, abriram, São Bernardo já está vindo. Então, a gente tem possibilidade de montar em Diadema, porque não importa, sabe assim, hoje, a partir de 7 colaboradores, a pessoa pode ter um aprendiz. E aprendiz não é um negócio que a pessoa escolhe, é obrigatório. Então ele pode tomar uma multa a qualquer momento. Então a gente vai e ajuda esse empresário antes de ele ser multado, antes de ele ser notificado, né? Então eu acredito que esse é o principal negócio que a gente tem hoje, o que mais nos dá, sabe, orgulho, sabe, a gratidão de ter assim, né? Mas hoje a gente pode trabalhar com um negócio que a pessoa tiver. Desde uma pessoa que não seja do ramo da educação ou uma pessoa que tem hoje seja uma escola técnica, profissionalizante, educação à distância, ele pode ter um polo da Agência Nacional e ser um impulsionador, um matriculador de dezembro a dezembro para ele. Olha só. Cliente infinito. E o Instagram é Priscila Sá CEO. Priscila Sá CEO. E Denis 7 Bilingue. 7 é CET Bilingue, né? Isso. Sabe, CET Bilingue, que é uma das empresas também que a gente tem. A gente tem um centro educacional, né, tecnológico bilingue, né? Certo. É isso aí. E foi um prazer estar aqui com você. Gratidão. Obrigado. Nossa, obrigado. Eu é que digo, hein, né? A gratidão é imensa. Esse foi só o primeiro, né? Tenho certeza. Isso aí, de histórias eu sei que vocês têm muito mais, né? Mas eu acredito que a gente tenha coberto aí, acho que o principal. E o que é legal dizer, de quinta-feira, toda quinta-feira a gente já faz isso há 14 anos. Certo. Um momento não denominacional chamado Vida em Excelência. A gente conheceu a Gislene por isso.
Nós fazemos de madrugada, às 5h27, vai começar... Empreendedores do Reino. Empreendedores do Reino, aí, sabe? Olha então, só. de terça-feira. E de manhã é o experimento da fartura. A gente vai iniciar agora um cerco de Jericó, um momento de oração aí para derrubar as muralhas. O que tem impedido você de ter uma vida plena, uma vida próspera, abençoada, independente de religião, na mais irrestrita tolerância religiosa, né? Chama então lá pode chamar no direct do Instagram, que vai estar toda a equipe, vai ajudar, às vezes eu também mexo lá e a gente consegue, olha, eu quero participar de algum projeto dos empreendedores do Reino com a Priscila e o Denis Sala. Olha só, gente, maravilha, tá vendo? Gratuitamente. que coisa impressionante, ó. Então, vocês aqui, ó, tiveram um resumo de como escalar, né? Uau. Como escalar, como empreender com propósito, né? Essa questão agora, mão de obra, ó, agora vocês mudam o pessoa de obra, mentalidade. Pessoa de obra, a gente tem agora. Obra, isso aí, isso mesmo. Isso aí. Podemos treinar eles, né, de uma forma segura e tranquila, né, com planejamento, né? E também além do exemplo, né, que eles me trouxeram aqui, né, de um casal próspero e, gente, fora da caridade não há salvação. Real. Né? O próximo, né? Cuide, né? Ame ao próximo, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Isso né? mesmo. Resumo da caridade. Esse é o máximo. Né? E muitas vezes nós passamos aí despercebidos, distraídos e a gente esquece disso, né? Esquece que essa vida aqui ela é bela, mas temos que deixar o nosso legado. Real, a missão. Missionários disfarçados de empresários. Olha só, missionários disfarçados de empresários. Então, esse foi o episódio número 44 do Escadas para o Sucesso Podcast. E Deus abençoe e até a próxima. Uau. Uhul! Boa!